Olá pessoal, irmãos buscadores, vamos conversar hoje sobre eleições. Quem devemos eleger para essas eleições agora, 7 de outubro de 2018? Resposta: tem que ser alguém que tenha a capacidade de fazer as mudanças que são necessárias serem feitas na nossa sociedade, e que não são poucas, né? A gente está vendo que precisa muita coisa melhorar, muita coisa ser mudada, então não pode ser qualquer um. A gente tem que fazer uma escolha bem sábia, bem corajosa, e não é fácil fazer uma escolha corajosa numa hora dessas. Na hora de escolher quem vai governar, quem vai fazer as mudanças que precisam ser feitas. Pois bem, mas a gente vai precisar dessa coragem, então a gente precisa começar já a desenvolvê-la, para fazer essa modificação que é necessária. E quem é esse candidato, então, que nós vamos escolher? Nós precisamos eleger nós mesmos. Nossos atos, ao contrário do que pode parecer, eles têm alcance bastante amplo. Com as nossas atitudes do dia a dia simples, a gente consegue modificar muita coisa na cidade, no estado, no país e até no mundo. Tá? E eu trouxe alguns exemplos para mostrar que isso não é loucura, não é imaginação, não é viagem. Por exemplo, separação do lixo. Já fazem a separação do lixo? É um bom começo de atitude para quem quer ver um país melhor, quem quer ver um mundo melhor. Tá? Uma coisinha boba ali, separar o lixo orgânico do lixo seco. Impactos poderosos em toda a natureza, consequentemente para todas as pessoas. E está totalmente ao teu alcance, não precisa botar em X ou Y para que isso seja feito. Está totalmente ao nosso alcance fazer. Outra atitude que está ao nosso alcance de um eleito, de alguém que realmente assumiu o controle e assumiu o poder da própria vida e do seu próprio papel histórico na sociedade. Tá? Tem que ter coragem para isso. Mas então tá, fazendo isso, outra atitude que está ao alcance de fazer e que tem impactos poderosos. Rever os conceitos e o modelo de alimentação que se tem. Tá? A gente tem um modelo de alimentação onde tudo envolve carne ou alimentos de origem animal. Tá? Revendo isso, a gente já diminuindo, não vou dizer nem cortar totalmente, mas diminuindo isso, diminuindo esse comportamento, que é só um comportamento, tá? Um comportamento cultural não é uma necessidade vital, ao contrário do que tentam colocar pra gente. Tá? Fazendo a revisão desses valores, esse cultural de alimentação, a gente já está auxiliando que haja menos desmatamentos, auxiliando que haja menos sofrimentos com os seres, os animais, que são ali subjugados de maneiras horrorosas. A gente está favorecendo com que haja menos desapropriação das terras indígenas. A gente está ajudando a ter menos poluição do ar, da água, da terra. A gente está ajudando que haja menos gastos com alimentos para animais e água para animais, podendo ser isso direcionado para pessoas que não têm água, que não têm alimento. Ou seja, a gente está ajudando para que haja menos fome no mundo. Tá? Então, olha só, a atitude de revisão do nosso modelo de alimentação, ou seja, reduzir o máximo possível o consumo de carne, traz todas essas consequências positivas e está totalmente ao nosso alcance. Não precisamos que um político diga parem de comer carne ou reduzam o consumo de carne. Eles nem farão isso, porque faz parte dos interesses políticos e econômicos que se tenha consumos e gastos com esse tipo de alimentação. Muitos deles, inclusive, são envolvidos com esse tipo de criação e esse tipo de indústria e comércio. Então, não temos que esperar deles essas atitudes, são atitudes nossas, está ao nosso alcance fazer, está ao nosso alcance transformar. Um outro detalhe que está totalmente ao nosso alcance fazer: valorizar mais os pequenos produtores, as costureiras, os alfaiates, enfim, os artesãos. Valorizar mais o trabalho dessas pessoas, comprando mais delas, adquirindo mais bens delas, do que de marcas aí que inclusive se valem de trabalhos escravos, né? O pessoal adora comprar coisas de marcas X, Y e Z, que não vamos citar, mas tem muitas.
e falam depois em querer justiça, e querer um Brasil melhor, e querer um mundo melhor, mas elas ficam fomentando com seus atos escravidão. Ah, mas não é escravidão porque eles ganham 10 centavos, 1 centavo. Tá bom, então trabalho quase escravo. Não é escravo, tá? É trabalho quase escravo, dá na mesma, faz de conta que não é escravo, né? Os escravos tinham até mais regalias do que certos trabalhadores remunerados que existem pelo mundo afora, para quem não sabe, tá? Porque os escravos tinham um valor econômico para o dono deles. Essas pessoas não valem nada. Então, com os nossos atos, a gente fomenta esse tipo de comércio. Então, corrigindo os nossos atos, sendo que um eleito, alguém que assumiu o poder, assumiu o controle e quer ver a mudança, quer fazer as mudanças, alguém corajoso e forte o suficiente para isso, né, tem que remodelar suas atitudes. Pode, então, fazer uma coisa simples como essa, deixando de comprar determinados produtos que têm essas origens, né, que tem esse tipo de vínculo aí, faz uma pesquisinha na internet. Quem não sabe ou não quer saber, faz uma pesquisinha na internet, vai descobrir. E também, valorizando o pequeno produtor, vai potencializando a economia, vai gerando prosperidade à sua volta, né? As coisas vão melhorando para todos, vai melhorando para todos. A qualidade, às vezes, é muito melhor, tá? Porque se for falar de qualidade, que é um motivo egoísta, vamos ver da qualidade o que é melhor, um motivo bem egoísta é esse. A qualidade muitas vezes é melhor daquele que produz ali artesanalmente, nem se compara. Isso também vale para a questão das feiras, né? Valorizar mais ir nas feiras do que nos grandes mercados. Se está ao nosso alcance, e ali comprar do pequeno produtor rural, vamos comprar do pequeno produtor rural. Ah, mas é mais caro. Muitas vezes vai ser realmente mais caro que num grande mercado, né? Vai ser, mas isso compensa o retorno que isso tem para a sociedade, compensa, e para quem quer mudanças existem sacrifícios a serem feitos. Uma pessoa que realmente quer ver mudanças, quer ver as coisas acontecendo no seu país, quer assumir o controle, quer assumir o poder, né? Quer fazer jus por ser um eleito, aquele que se elegeu mesmo, né? Ele vai fazer alguns autossacrifícios. E às vezes sai mais caro a atitude mais correta. Comprar uma coisa artesanal, um objeto, um utensílio, uma roupa, o que for, eles muitas vezes está mais caro que comprar lá da marca que vende de montão, produção em massa por trabalho escravo, que, né, não tem quase custo nenhum de produção. Então, não tem como comparar. Agora, o que é mais correto? O que é o correto a fazer? Mais correto? Não, o que é o correto? Né? Nem tem como fazer, não é mais correto, é o correto. Tá? Então, essas são as atitudes que a gente já pode fazer no nosso dia a dia, já vai transformar o país e transforma o mundo. Não é nem só o país, é o mundo, tá? Nenhum político vai dar o conselho desse. Então, não adianta qual vai botar lá. É claro, né, eu falei aqui do trabalho escravo e eu pensei em crianças, mulheres, homens. Mas isso se estende aos animais. Isso se estende aos animais. Né? Evitar não comprar também produtos, não comprar produtos que tenham suas experiências, suas testagens e tudo mais, se valendo de outras vidas, dos animais. Né? Existem produtos ecologicamente corretos que tu pode comprar. Ah, mas são mais caros. Sim, com certeza tem valor a mais nisso. Como a gente já falou antes na questão da própria feira, como a gente já falou antes na questão de um produto feito artesanalmente. Tá? Com certeza. Mas e aí? Queremos ou não queremos um país melhor? Não é para isso as eleições? Para ter um país melhor. Não é isso? O que eu vejo é isso. As pessoas falam que querem um país melhor, nossa, um mundo melhor, e uma coisa linda de se ouvir. Mas então, não é. Aqui estão bons atos que no dia a dia da gente, a gente já pode transformar o país e até o mundo num lugar melhor. Tá? Totalmente ao nosso alcance. Não precisamos que o político faça isso ou faça aquilo para que a gente tenha essas atitudes. Está totalmente no nosso controle. Tá? No nosso controle. Só que tem que querer assumir o poder, assumir, né, o governo para fazer isso. E na maioria das vezes a pessoa não quer. São sacrifícios, tem que fugir de zonas de conforto, tem que fazer enfrentamentos, muitos enfrentamentos internos, né? Não é só enfrentamento do coleguinha, do cara que pensa diferente. Isso aí é fácil, o pessoal faz direto, o pessoal gosta inclusive de fazer isso. Se não tem, ficam até tristes, não tem com quem brigar. Mas agora, o enfrentamento interno, né? As próprias questões como essas aqui, que a gente tem que mexer agora nas coisas que eu gosto, pô, eu adoro aquela marca, aquela etiquetinha tão bonita, e, né, ou então aquela
aquela bolsa, ou então aquela fruta lá, mais barata naquele mercado. Enfim, né? Mexer nessas questões. Ah, mas aquele produto, aquela maquiagem é tão boa, daquela marca legal, eu fico mais assim, fico mais assado. Né? Só que usa lá nos bichinhos, grande coisa. Ah, o bichinho vai sobreviver, depois sei lá o que vai acontecer com o bichinho, ninguém vê também, né? O bichinho não se importa, ele não reclama, ele não fala, né? Então, parar com esses auto-enganos e fazer o que é correto. Porque não existe falar em justiça. O pessoal adora falar em justiça. Ah, a pessoa fala muito em justiça nessa lei. Ah, porque é justo, porque é injusto, porque tem que fazer justiça. É uma das palavras mais distorcidas dessas eleições, é a palavra justiça. Né? A pessoa confunde justiça com castigar, com punir, com matar, até matar ou coisas do tipo. Isso não é justiça, isso é punição, isso é castigo, isso é vingança até. Em algum nível até vingança. Justiça é outro conceito bem mais elevado que tem a ver com união, integração e bem-estar para todos. Tá? E isso inclui todos os seres vivos, inclusive os animais, óbvio. Né? Porque não tem como se falar em justiça enquanto tem seres sendo subjugados por outros seres mais fortes. No caso, os humanos mais fortes subjugando os seres lá que não têm voz, não tem como chamar um advogado, não votam, né? Eles não têm poder de voto, eles não têm poder de compra, eles não têm valor nesse sistema, a não ser valor como mercadoria, né, como produto. Então, não tem como falar em justiça excluindo esses seres. Não tem como falar em justiça permitindo desmatamentos. Não tem como falar em justiça deixando que a Terra seja totalmente contaminada para as próximas gerações. Esse conceito de justiça que os políticos e que os militantes políticos falam é uma bobagem, tá? É uma limitação ridícula. Nossa, incrivelmente limitado. Não tem nem como conversar com alguém que tem uma visão tão limitada no conceito de justiça. Eles podem falar de outras coisas, podem falar do que eles gostam de falar ali, quem é que roubou menos, quem é que roubou mais, quem é que vai fazer mais, aquela besteirinha de sempre. Agora, de justiça, nenhum deles tem moral e nem capacidade para falar, porque eles não entendem nenhum conceito. O conceito é esse, é integração, é bem-estar para todos os seres, tá? Incluindo o planeta, inclusive a parte inanimada do planeta. O ar, a água, o solo. Não tem como se falar em justiça excluindo e permitindo crueldades. Não tem. Não importa se é um gato, se é um cachorro, se é a vaca, se é a galinha. Ou sei lá, que outros animais que acontecem por aí. Não importa. Tá? Justiça é isso. O que falam ali é outra coisa. Outro detalhe interessante, muito dessa mesma lógica da questão do posicionamento correto, na questão ecológica, não tem como se falar em justiça sem isso, e nem mesmo falar em mundo melhor sem isso, não tem como. Quem tem mais condições, né? As pessoas que têm mais condições econômicas, elas podem começar a pensar em adquirir carros elétricos, por exemplo. É uma atitude bem legal, né? A partir dessa atitude dela, de quem tem esse potencial econômico, não é tão barato hoje em dia, infelizmente, a partir desse potencial, dessa atitude, o que pode se fomentar no mercado? Diminuição do preço da gasolina, diminuição de guerras por causa de petróleo. Olha só, quanta coisa encadeia um ato simples nosso tem. O quanto reverbera no mundo inteiro e a gente acha que não temos poder para mudar. Só os políticos aqui. Né? Bobagem. Isso é uma bobagem que botaram na cabeça das pessoas para continuar dominando ela. Fazem isso desde o início dos tempos. Até hoje está funcionando incrivelmente. Né? Muda o sistema, mas a ideologia de dominação não muda. Tá? Eles continuam deixando o povo refém. E é isso que um verdadeiro eleito, alguém que se elege, por isso que eu disse que precisa de coragem, faz, se liberta disso e assume o controle. E, evidentemente, leva o máximo de pessoas junto com ele nesse sentido. Tá? Ser corajoso não é votar no cara mais radical, o cara mais brabo, o cara mais forte, o cara mais lindo, o cara mais feio, o cara mais legal. Não tem nada a ver com isso. Voltando na questão do carro elétrico, olha só, vai ter menos poluição, vai ter diminuição de guerras, vai ter preços de combustíveis mais baixos, vai ter um mercado que vai perceber as tuas intenções e as tuas tendências, e a partir disso ele vai se modelar as tuas tendências. A gente não precisa ser modelado pelo mercado, como acontece aí na TV, bombardeio, compre isso, faça isso, seja assim, use isso, faça aquilo. Não. A gente tem o poder de modelar o que a gente quer e fazer ele se adequar, e não o contrário.
que é o que pode acontecer também com a questão política. A partir do momento que as pessoas estão com uma atitude correta nelas, o político vai se adequar também, porque não vai ser cabível a desonestidade. O político que lá desvia 1 milhão, ele tem o mesmo perfil do cara que estacionou na vaga dos preferenciais. Tem o mesmo perfil do cara que passou o sinal vermelho e do cara que não parou na faixa de segurança. A diferença é que o político tem a possibilidade de desviar milhões e o cara que estacionou na vaga preferencial, ele não tem muitas possibilidades de fazer corrupções maiores, né? Mas possivelmente, se eles trocassem de lugar, eu não tenho dúvida alguma que esses políticos estacionariam na vaga que não é deles, sentariam no lugar que não é deles, passariam o sinal fechado, não estariam nem aí para isso. Coisas pequenas como essa, não separariam o lixo, provavelmente. São as pequenas corrupções do dia a dia que nós precisamos enfrentar com a mão pesada que a gente acusa os outros lá. Lá eles têm a possibilidade de fazer grandes coisas ruins, né? Eles estão numa situação de poder maior. Agora, não tem como dizer que o caráter deles é inferior, porque a gente não viu o resto do povo lá no lugar deles. O que a gente vê é um povo que faz um monte de pequenas corrupções todos os dias e não faz nenhuma questão de corrigir isso. Então, o que o eleito verdadeiro tem que fazer, aquele que gosta do poder? Fazer essas correções em si mesmo para manifestá-las no mundo, no país, no mundo, enfim. Consigo mesmo, com todos à sua volta. Alinhar o discurso e os atos. É isso. Esse é um grande poder. Esse é um grande poder e a gente não depende de político para isso. Uma outra atitude bem interessante, né, para quem tem família e quer muito valorizar a família. A pessoa está querendo muito valorizar a família hoje em dia. É uma coisa impressionante, muito legal, muito comovente que a gente vê. O pessoal quer valorizar a família, sei lá, matando pessoas que não são como elas, né? É bem interessante esse tipo de valorização da família. Mas não é necessário matar pessoas. Vejam só, pode valorizar a tua família ficando menos tempo no celular, por exemplo. Ficar menos tempo no celular, mais tempo com o filho, interagindo com o filho, tá? Não é sentado ali vendo a TV, não. Tempo de interação com o filho, com a esposa, com o marido, com a irmã, sei lá. Interação familiar. É assim que se valoriza, se enaltece a família. Não é agora eu vou botar 1000 grades ou agora eu vou botar o exército ali na porta de casa. Não é isso, tá? Não adianta nada se o teu distanciamento, se o teu foco está em outras coisas, está em coisas materiais, está em, sei lá, em diversões, futebol, sei lá. Não é assim que se enaltece a família. Quer proteger a família? Faz isso. Procura estar presente nela. Isso é tão poderoso que diminui o número de suicídios. Tem muitos suicídios que acontecem. Agora vamos falar de suicídio, não de homicídio, porque tem muito mais suicídio que as pessoas pensam, tá? As pessoas adoram botar homicídios na TV. Mas tem muito suicídio. E por que será que tem muito suicídio? Inclusive, tem aumentado muito em relação aos jovens, crianças e adolescentes. Por quê? Por quê? Um dos motivos é esses distanciamentos familiares. Não tem nada a ver aí com aquela parte lá de proteger a família que os políticos pregam. Não tem a ver com isso. Tem a ver com realmente ser um eleito, assumir a responsabilidade, governar a si mesmo, governar a própria família, num sentido evidentemente positivo, né? Tendo assumido a responsabilidade, estando íntegro ali, estando de verdade ali, valorizando os momentos, o tempo com essas pessoas, né? Não permitindo que haja muitos afastamentos. Claro que existem afastamentos normais no dia a dia de trabalho, mas não permitindo que coisas bobas gerem afastamentos, como o celular, por exemplo. As pessoas ficam mais no celular do que brincando, interagindo, tomando conhecimento das questões dos próprios filhos. Ótima dica para valorizar a família. Totalmente ao nosso alcance e não precisamos de político para isso. Outra coisa que eu falei, e vou retomar, para já a gente caminhar para o encerramento dessa ideia das eleições. Justiça é um conceito que une e que integra o bem-estar para todos os seres, tá? É evidente que todos os grupos humanos, não importa a etnia, não importa a preferência sexual, não importa nada disso, isso é bobagem.
pensar que alguém está excluído de um conceito de justiça. Bobagem, coisa dessas. Totalmente descabido. Até porque, como falamos, um conceito elevado de justiça, tá? Os animais estão inclusos. E eles não podem ficar excluídos desse conceito. Não se fala sobre a justiça em churrascaria. Não se fala sobre a justiça para quem está lá com roupinhas e coisas que foram feitas através de trabalho escravo, de irmãos lá de outros países, ou mesmo do nosso país, não importa, e usando maquiagens, cremes, desodorantes, sei lá o que foram testados nesses seres indefesos que são os animais, que são seres vivos e que sofrem. Sofrem e têm sentimentos. Tá? E, a nível espiritual, quer dizer, tem alma. Isso é inquestionável pela ótica da espiritualidade. Tá? Ah, eu não acredito em alma. Bom, ele sofre. Ele sofre. Isso é inquestionável. Isso qualquer um pode ver. E é injusto promover sofrimento. Então, não se pode falar em justiça enquanto se está tendo atitudes que promovem sofrimento. Não fala em justiça, então. Pode até continuar debatendo política, discutindo e falando qual é o meu candidato é melhor, o teu é pior, mas não fala em justiça. Fica chato. Fale em outras coisas. Qual roubou menos? Qual será que vai roubar menos? Qual é menos corrupto? Bem, pessoal, acho que trouxe algumas ideias bem básicas, bem básicas, está ao nosso alcance aqui. Promover modificações. Está totalmente ao nosso alcance. Tenha coragem, se tiver coragem, não é para qualquer um, tá? Assuma o governo, assuma o poder e faça essas modificações. Faça as modificações. Independente de quem estiver lá. Até porque, por melhor que seja a pessoa que vá ser o próximo, ele não vai fazer as modificações todas que são necessárias para uma sociedade e um mundo melhor. Ele precisa que o povo, né, faça a sua parte. Isso é ilusão achar que alguém vai fazer o serviço completo sozinho. Isso é uma besteira que falam pra gente até hoje e as pessoas continuam acreditando, não importa quantos milênios passem, as pessoas continuam acreditando. Não existe isso, tá? Quem vai fazer a verdadeira mudança, quem vai transformar realmente o país, quem vai realmente melhorar a sociedade, somos nós. Nós, assumindo o controle e a autoria do nosso papel histórico, social, espiritual. Então, eu acho que é isso por enquanto, né? Senão a gente vai ficar se estendendo muito, mas tem muitas coisas que tenho certeza que cada um pode procurar dentro de si e pensar e levar isso para outras pessoas, para fazer realmente uma verdadeira transformação. Então eu desejo a todos uma grande eleição, uma ótima eleição, que todos tenham a coragem de elegerem a si mesmos e que todos façam um grande governo. É isso que eu desejo de coração para todos. Baruch Hashem.